Você está cansada de ser tratada como lixo pelo seu trabalho? Você sente que o seu trabalho está te deixando doente? Pior, que ele está fazendo você correr riscos de vida? Seus problemas acabaram! Conheça a CLT! A Consolidação de Leis Trabalhistas traz a você uma série de regras e leis que seu empregador precisa seguir. É uma revolução da sua maneira de trabalhar. E não é só isso! Com a aquisição da CLT você leva junto 36! Tudo isso? Isso mesmo! 36 normas regulamentadoras que ditam regras de segurança e saúde no dia a dia de vários aspectos do trabalho. Seu ambiente de trabalho nunca foi tão seguro e tão saudável. Bacana, tudo muito bonito, só que agora eu trabalhando de casa, quem vai ter que fazer isso sou eu, né? Olá! Hoje eu vou pegar as mesmas normas que as empresas seguem sobre segurança e saúde do trabalho e vou tentar seguir em casa. Para fazer isso, eu selecionei as regras que mais se encaixavam no ambiente de casa, ou seja, tipo um escritório, onde a gente também come e também dorme. Antes de começar, vale lembrar, eu não sou especialista nisso. Se você precisar fazer isso na sua empresa ou alguma coisa assim, por favor, contacte um especialista, tá bom? Das 36 normas, eu escolhi duas para aplicar aqui em casa. A primeira é a NR24, que dita regras de conforto e higiene, e a segunda é a NR17, sobre ergonomia. E assim, eu não vou ler todos os 206 itens que existem somando essas duas normas, tá? O que eu vou trazer aqui é uma interpretação minha do que eu li nessas normas, e aí eu vou ir seguindo item a item e mostrando para vocês. E aí depois de falar sobre todas elas e mostrar todos os itens, vocês vão conseguir ver quantas que eu realmente consegui atender. Então vamos lá, NR24. Higiene e conforto nos locais de trabalho. Item 1. O item 1 é sempre só uma introdução explicando o que serve a norma, então a gente já pulou pro 2. 2. Instalações sanitárias. Aqui ela descreve um banheiro normal com bacia e pia, que tem esgoto em água encanada, com lixeira, piso e paredes laváveis e impermeáveis, e algum método de ventilação, seja natural ou forçada como esse aqui. O banheiro também tem que estar limpo e sem nada quebrado também. Show! Próximo item. 3. Componentes sanitários. Aqui ele descreve como tem que ser as casinhas das bacias, mictórios e lavatórios que tem várias pias, o que não é aplicável aqui. Ele também fala de chuveiros, que precisam ser individuais, com porta de acesso, água quente e fria, piso e parede impermeável e lavável e no mínimo 80 por 80 cm de área. 80 por 80 é até espaçoso, eu já morei em apartamento com chuveiro bem menor que isso. 4. Vestiários. Não se aplica, não tem vestiário na minha casa. 5. Locais para refeições. Opa, isso tem. Aqui diz que o lugar tem que ser próprio para isso, tem que ser arejado, tem que ser conservado e tem que ser limpo. Mas antes de mostrar o resto aqui, deixa eu dar uma limpada aqui nessa cozinha. Também tem que ter onde se sentar para comer, tem que ter onde guardar e esquentar comida, tem que ter onde lavar louça e água potável. Local para comer, ok? Próximo item. 6. Cozinha. Aqui diz que ela tem que estar próxima à área em que se come, tem que ser ventilada, ter lixeira, ter pisos e paredes impermeáveis e laváveis. Essa parede aqui não é lavável nem impermeável, não cumpre o requisito. Se tiver botijão tem que ser em área externa, mas aqui o gás é encanado e tem ventilação o tempo todo. Também diz que precisa ter um banheiro exclusivo para quem manipula alimentos. Então temos aqui em casa banheiros designados separadamente para os humanos, que manipulam alimentos, e para os cachorros, que só comem. Ok, próximo item. 7. Alojamento. Esse aqui fala do lugar que a gente dorme, então também tem. Em resumo, ele fala que precisa ter quartos estilo suíte ou com banheiro bem próximo, uma cama por pessoa, um armário com tranca por pessoa, colchões certificados pelo Inmetro, roupa de cama de acordo com o clima. Paredes e chão precisam também ser impermeáveis e laváveis, o que aqui também não vai rolar. Tem algumas coisas que a norma pede para você fazer todo dia, como por exemplo a coleta de lixo e a limpeza dos sanitários. Isso eu tô fazendo só uma vez por semana. Ele também fala que tem que trocar e lavar a roupa de cama, mas não menciona a periodicidade. Então eu acredito que tá beleza, eu vou trocar só uma vez por semana. E precisa também ter controle de vetores, que a gente resolve espetando um anti-mosquito na parede, é isso aí. Diz também que os alojados. Alojados é uma palavra ótima. Precisam de uma maneira de lavar suas roupas, ou ter serviço de lavanderia. Bem, aqui o serviço de lavanderia sou eu mesma. Tem um pedaço que fala que se a pessoa tiver com suspeita de doença infecto-contagiosa, que ela precisa passar por uma avaliação médica e ver se ela precisa ser afastada. Esse pedaço faz todo sentido, considerando os tempos que a gente tem vivido hoje, não é mesmo? 8. Vestimenta de trabalho. Esse aqui acho que aplica. Ele menciona que quando há a exigência do trabalhador ser melhor visualizado. Bem, eu tô sendo visualizada aqui, então eu acho que aplica, né? Diz aqui que o empregador tem que ceder as roupas de graça.
Eu acho que esse item não vai ter como. As roupas também têm que ser trocadas se elas estiverem danificadas, elas têm que ser fornecidas em quantidade suficiente e ela tem que ser higienizada quando ela for trocar de pessoa. Ai, tá bom, se eu roubar algum moletom dele, eu lavo antes de devolver, já entendi. 9. Disposições gerais. Esse último item tem vários detalhes aleatórios. O primeiro diz sobre água. Precisa ter ou bebedouros ou recipientes portáteis próprios que possam ser fechados. Não pode ter copo coletivo, que aliás ajuda no combate ao do Covid-19 também. Depois se fala que o lugar de trabalho tem que estar limpo de acordo com o trabalho feito. Como aqui é escritório, vou tirar o pó. Mas tem que ser com pano molhado, porque também se diz que tem que reduzir a poeira levantada ao limpar. Aí ele fala da construção do local em si, que tem que seguir normas, que precisa ter um pé direito de ao menos 2,50, aqui em casa tem pouco mais de 2,60, instalações elétricas protegidas e também assegurar que a pessoa pode interromper o trabalho para poder ir no banheiro. Ok, acho que eu vou ter que parar de responder e-mail no banheiro. A primeira norma foi. Próxima norma. NR17, ergonomia. Item 1 é a introdução, vamos pro próximo. 2. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Aqui se fala de maneira bem genérica que é bom evitar pegar peso, que se precisar pegar peso precisa ter um limite para mulheres e crianças que seja inferior ao que é permitido a homens, que todo esforço físico precisa ser compatível com o estado da saúde da pessoa. Isso eu acho muito relativo e mal escrito. Tem muita mulher que levanta mais peso que muito homem por aí. Gênero não é parâmetro para força física em muitos casos. E quando a gente fala de lei e norma, isso deveria ser aplicável para todos, né? 3. Mobiliário dos postos de trabalho. Esse aqui tem bastante coisa interessante. Primeiro, acho legal que ele fala que se o trabalho puder ser feito sentado, que seja feito sentado. Por mais que exista um pessoal que jura que trabalhar de pé é melhor, isso é bem discutível e polêmico, pois causa uma série de outros problemas. Bom mesmo é ficar intercalando, pelo que parece. Enfim. Aí depois ele fala de como tem que ser o assento. Com altura ajustável, nenhuma ou pouca conformação no assento. Eita, pera. O que é conformação? Pai, eu preciso da tua ajuda. O que é conformação? Conformação, ele é utilizado na indústria metalúrgica, por exemplo, para fazer uma peça através da deformação do material. Isso também pode ser utilizado na indústria moveleira, por exemplo, para fazer alguns tipos de peças. Um assento de uma cadeira com pouca ou nenhuma conformação seria um assento reto ou quase reto, com pouca anatomia, né? Ele seria aquele tipo de banco ou de madeira maciça, onde o assento não tem nenhuma curvatura, ele é praticamente plano. Beleza, pai, eu acho que esse eu consegui atender direitinho. Também tem que ter a borda frontal arredondada e apoio para lombar. Tudo certo. Depois, diz do apoio para os pés, que podem ser usados para ajustar a altura da pessoa. Aqui eu tenho um, pois meu tronco é longo e as pernas são curtas. Ok, próximo. 4. Equipamento dos postos de trabalho. Tem algumas coisas aqui que não são aplicáveis, como ter suporte para digitação. Agora, tem todo um trecho legal sobre processamento de dados. Basicamente, a tela precisa poder ser ajustada para não causar reflexo e ter o ângulo de visão certo. O teclado precisa ser móvel, que assim dá para usar a mesa para outras coisas, e a distância olho-tela e olho-teclado precisa ser igual. Não diz nada a respeito do mouse. Por último, as superfícies de trabalho precisam ter altura ajustável. Aqui, meu monitor tem a altura ajustável na base dele, mas a mesa em si não tem. Também diz que se só se usa eventualmente o equipamento de processamento de dados eletrônico com terminal de vídeo, aí não precisa seguir nada disso. 5. Condições ambientais de trabalho. Para locais onde se exige atenção constante e foco, como escritórios, se exige o seguinte: níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no Inmetro. Norma! Vamos pesquisar. Bem, eu pesquisei aqui, eu encontrei essa norma no site da BNT e eles estão me cobrando R$ 124,40 para conseguir ler a dita cuja da norma. Poxa, a BNT libera pra gente. Eu só sou uma cidadã querendo seguir normas. Bem, segundo a internet, que foi legal o suficiente para liberar uma versão antiga da norma, que é de 1987, ela diz o seguinte: escritórios em sala de reunião tem que ter 30 a 40 decibéis, sala de gerência, sala de projetos de administração 35 a 45, sala de computadores 45 a 65. Não vou entrar no técnico da coisa, vou só medir com um app de celular. Vamos considerar aqui o limite para salas de computadores e parece que tá ok. Ok, depois do som tem a temperatura, que tem que estar entre 20 e 23 graus, com umidade de 40% ou mais e vento abaixo de 0,75 metros por segundo. Olha, eu por sorte tenho um termômetro meteorológico em casa que tem isso, mas gente, quem que tem isso? Quem que segue isso? E o vento? Depois do som, da temperatura e do vento, chegou a vez da luz. Aqui tem que seguir a norma de higiene ocupacional número 11.
Ela exige que a luz tenha uma determinada intensidade e uma determinada reprodução de cor. Reprodução de cor é quão preciso é a cor que a lâmpada emite. Tem link na descrição para quem quiser saber um pouco mais a respeito disso. Percebi que os valores que a norma apresenta são bem altos. Precisa de muita luz para conseguir atender. Aqui eu praticamente atendo só de dia. A norma também menciona que o índice de reprodução de cor das lâmpadas precisa ser acima de 80. Esse eu encontrei nas embalagens das lâmpadas aqui de casa, e vi que elas atendem que elas têm exatamente 80 nesse índice. Além disso, ele também fala que a luz tem que ser difusa. Luz difusa é mais confortável mesmo, pois gera menos contraste entre as coisas e se tem menos sombra, fica mais fácil de encontrar tudo o que precisa. Durante o dia, como grande parte da luz aqui vem de fora, eu só fecho a cortina para deixar a luz difusa. Já de noite complica, pois as luzes aqui são bem diretas. Para deixar elas difusas, vou fazer uma gambiarra aqui com papel manteiga e fita isolante. Escolhi esses dois materiais porque sei que eles não vão queimar com o calor da lâmpada. Cortei ciclos de papel, preguei em cada um dos lustres com fita isolante e olha só que diferença incrível que dei no tanto de sombra que dá no quarto. Beleza, temperatura boa, luz difusa, som agradável, podemos ir para o próximo item. 6. Organização do trabalho. Organização do trabalho, por essa eu não esperava. Essa norma é muito interessante, porque ela te obriga a ter uma mínima organização do trabalho. Você conseguir definir o que as pessoas têm que fazer, quanto tempo elas têm para fazer aquilo, qual é o prazo dessas tarefas serem entregues, e deixar claro o que você espera da pessoa. Tudo isso é muito essencial para você conseguir trabalhar bem. O interessante é saber que tem empresas que não fazem bem essas coisas, mas olha, aqui estamos fazendo. Eu fiz um Kanban, eu vou deixar um link na descrição para quem quiser saber um pouco mais sobre esse método. Isso aqui serve para eu conseguir me organizar, serve para eu conseguir ter noção de como tá a gravação dos meus vídeos, quais são os assuntos que eu tô cobrindo, que pedaços de tarefas ainda faltam, para eu conseguir chegar no final com um vídeo que faz sentido, que tá bem editado, que tá bonitinho. Além disso, eu também coloquei prazos para mim, então eu vou colocar vídeos aqui no canal pelo menos a cada 2 semanas, idealmente uma vez por semana. Esses prazos também são muito importantes para eu conseguir manter esse trabalho organizado. Então isso... Por fim, esse item tem mais alguns detalhes sobre processamento de dados que se encaixam mais para pessoas que trabalham em digitação, mas os pontos principais que são aplicáveis em outras situações são: primeiro, que você tem que, a cada 50 minutos de trabalho, fazer uma pausa de 10 minutos. Inclusive, tem várias técnicas de você conseguir lidar melhor com o seu tempo e conseguir manter foco no trabalho, ou em qualquer outra coisa que você queira manter foco, que envolvem você ter um determinado tempo de foco e depois um determinado tempo de descanso. Esse tipo de dica é muito boa. Interessante ter isso na norma. E segundo, se você ficar mais de 15 dias afastado do trabalho, quando você voltar, a exigência quanto ao volume de trabalho tem que aumentar gradualmente. Acho isso muito justo. Ok, isso foram todas. Vamos ver então como é que ficou o nosso placar da norma. Dos 206 itens nas 2 normas que foram selecionadas, eu chequei 80. Desses, 67 eu acertei e 13 eu errei. Isso dá uma taxa de acerto de 83,75%. Olha só, tirei 8 na prova, tá muito decente. Bem, concluindo. Primeiro, eu achei bacana ver como essas regras são basicamente bom senso. Boa parte fala simplesmente de deixar tudo limpo e organizado. Interessante pensar que isso precisou virar norma para poder ser aplicado, não é mesmo? E aí, como vocês puderam ver, eu acertei mais do que eu errei hoje. Só que eu analisei um único dia aqui. Eu analisei só a minha casa, eu analisei só hoje. Amanhã já vai ter mais louça para lavar, vai ter mais lixo para tirar. E se eu não ficar de olho constante nisso, tudo que eu acertei vai por água abaixo. Por isso que geralmente as empresas têm gente que fica cuidando disso o tempo todo. E por isso que na nossa casa a gente tem que ficar vigilante o tempo todo. A gente é responsável pelo nosso próprio espaço. Porque bom senso sem trabalho constante não vale de nada. Segundo, eu achei bem legal aprender mais sobre como deixar o meu espaço mais confortável, como deixar o meu espaço que eu trabalho melhor. Melhorar a luz, por exemplo, é algo que eu fiz rapidinho, não vou mais precisar mexer, e agora eu tenho sempre um escritório mais confortável. Fora que muitas vezes, se a gente não tem contato com isso direto, a gente nem se lembra, a gente nem sabe que luz faz diferença no conforto, que som faz diferença no conforto. A gente nem se liga dessas coisas. Agora, terceiro, eu acho que poderia ser um pouquinho mais fácil de aplicar. E eu tentei aplicar só 2 das normas, são 36, é muita coisa. As normas são escritas de um jeito um tanto rebuscado. Elas obviamente são escritas para ter determinados profissionais que só fazem isso. Se alguém souber de algum conjunto um pouco mais simplificado ou que seja parecido com isso, coloca aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente poder saber a respeito disso. E bem, por hoje é isso. Enquanto a gente não pode se mexer pela cidade, a gente fala sobre ficar em casa mesmo.
Se você gostou do que você viu por aqui, deixa um joinha. E se você quer ver mais sobre a vida em quarentena, eu vou deixar outros vídeos que eu tô fazendo aqui. E clica aqui para poder se inscrever no canal. É isso aí, obrigada, um abraço, tchau, tchau!